Bom dia! Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal e hoje é dia da consciência negra. E a frase que eu tenho para deixar a todos é: vidas negras importam. E o tema de hoje é o fortalecimento de Portugal e a expansão marítima. E o objetivo da nossa aula de hoje é compreender por que o Reino de Portugal torna-se pioneiro na expansão marítima e o impacto desse investimento para os europeus e o mundo. Vamos lá? Começando aqui a nossa leitura, o pioneirismo de Portugal. Como vimos na aula anterior, o surgimento de Portugal está relacionado ao contexto das cruzadas cristãs europeias contra o islamismo árabe. Então, como a gente viu na aula anterior, o surgimento de Portugal, como que Portugal ele surge? Ou seja, o surgimento de Portugal está relacionado ao contexto das cruzadas cristãs europeias contra o islamismo árabe, tá? Houve, né, em um determinado período da história, as cruzadas cristãs europeias, que teve como objetivo lutar contra o islamismo árabe. Algo mais caracterizou Portugal como elemento de destaque. Desde sua independência, o novo reino era uma nação unificada em torno do rei, ou seja, sem feudos, sem pequenos reinos ou principados em seu interior. Isso caracterizou Portugal como a primeira nação moderna da Europa. Por que Portugal ele se caracterizou como a primeira nação moderna da Europa? Por quê? Porque ele não tinha... Portugal era uma nação unificada em torno do rei. Ou seja, Portugal não tinha feudos, não tinha pequenos reinos ou principados em seu interior. Enquanto as demais eram reinos divididos em feudos, principados e pequenos reinos que juravam obediência a um rei central, ou seja, estavam inseridos dentro de uma lógica política e social medieval. Portugal era uma nação unificada em torno do rei. Já as demais nações eram reinos divididos em feudos, principados e pequenos reinos que juravam obediência a um rei central. O rei de Portugal, portanto, não precisava negociar com os interesses internos e diversos de seus senhores feudais, uma vez que essa classe, entre aspas, não existia. Os interesses do rei e da classe dirigente tornaram-se os interesses do reino, centralizando todas as decisões políticas, jurídicas e econômicas em sua esfera de influência. O historiador inglês Perry Anderson, no livro Linhagens do Estado Absolutista, caracterizou Portugal como um reino que antecipou as monarquias absolutistas europeias, quando o poder foi centralizado na figura do rei e fulminou a estrutura do Estado medieval. Em Portugal, o absolutismo já se esboça no século XII e se consolida com a Revolução de Avis, no século XIV. Tal revolução ocorreu entre 1383 e 1385, no contexto da morte do rei Dom Fernando. Houve a possibilidade de o trono passar para o rei de Castela, visto este ser casado com a filha do rei português, ou do trono passar para a rainha Dona Leonor. Extremamente impopular, ela era mal vista por boa parte da nobreza portuguesa. Nesse contexto, Dom João, filho bastardo do rei anterior, Dom Pedro I, e meio-irmão do falecido Dom Fernando, comendador-mor da Ordem Militar de Avis, lidera forte resistência às duas opções do trono, guerreando inclusive com tropas castelhanas. O resultado foi a aclamação de Dom João I como novo rei de Portugal, dando início à chamada dinastia dos Avis e a novos rumos políticos e econômicos do reino. Por que o reino vai passar por novos
rumos políticos e econômicos, porque vai entrar um novo rei, que é Dom João I. Eu já falei no meu canal sobre Dom João. Eu falei sobre Dom João I, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, tá? Então você dá uma olhadinha lá, se eu não me engano, já tem um bom tempo já que eu já falei de Dom João no meu canal. Acessa meu canal que você vai ver que eu já falei no meu canal sobre Dom João. E você vai saber muito mais sobre a história dele. Em tal processo, Dom João I formou uma aliança com a burguesia portuguesa, algo também inusitado no contexto de fins do período medieval europeu. A classe burguesa, composta por plebeus, que eram mercadores, comerciantes e negociantes, enriqueceu por meio das práticas comerciais e mercantis, mas ainda não tinha presença forte nas decisões políticas, ou seja, a legislação mercantil era feita por pessoas ligadas à nobreza e seguindo os interesses dela. Com a aliança entre nobreza e burguesia, Portugal torna-se também pioneira em tornar os interesses de uma classe comercial plebeia em interesses nacionais. Até aqui, vimos um conjunto de acontecimentos e ações que possibilitam o pioneirismo de Portugal no processo de expansão marítima e comercial europeia. Sua formação de Estado centralizado, facilitando as decisões nacionais e a preservação de livros e mapas sobre navegação, geografia, astronomia, matemática, cartografia, etc. Obtidas dos islâmicos, tá, pessoal? Então, a geografia, astronomia, matemática, cartografia, livros e mapas sobre navegação, tudo isso que eu acabei de mencionar foram obtidas pelos islâmicos, tá? Que ocupavam seu território anteriormente. Faltava o financiamento necessário para expandir-se comercialmente. A explicação para tal pioneirismo, portanto, não está na posição geográfica simplesmente. Tal posição é apenas uma vantagem extra bem aproveitada. O que contou realmente foram as condições históricas de Portugal diante dos outros reinos europeus. Enquanto Castela continuava enfrentando os mouros islâmicos, no interior da península até 1492, Inglaterra e França estavam envolvidas na Guerra dos 100 Anos, que ocorreu, a Guerra dos 100 Anos, de 1337 a 1453. Vamos agora para o processo de expansão marítima comercial. Na historiografia portuguesa, tem-se geralmente como marco inicial da expansão marítima portuguesa a invasão da cidade de Ceuta, hoje no atual Marrocos, em 1415. Tal cidade era dominada pelos islâmicos, sendo um importante porto estratégico na entrada e saída do Mediterrâneo com o Atlântico. Pode-se entender também a invasão e tomada de tal cidade num contexto tardio das Cruzadas, tanto que, a partir de tal feito, a Igreja Católica de Roma passou a investir sua influência no reino português, garantindo-lhe uma série de direitos e privilégios. Em Ceuta, permaneceu o filho mais novo do rei, Dom Henrique, para a manutenção do domínio português na região. Ele ficou fascinado com os relatos dos habitantes e funcionários locais sobre a riqueza ao sul do continente e reinos abundantes em ouro como Mali e Guiné. Aqui percebe-se, já em rascunho, do que virá a ser a lenda da cidade do Eldorado, muito difundida nas Américas. Tudo isso, claro, incendiado pela posse de novos mapas árabes do continente africano, do Oceano Índico e da Ásia, mostrando com mais exatidão tais regiões. Dom Henrique foi o principal incentivador das pesquisas navais. Foi ele, Dom Henrique, que incentivou nas pesquisas navais
e cartográficas, que impulsionou, foi ele, Dom Henrique, que impulsionou a expansão marítima, centralizando na região de Sagres, extremo sul de Portugal. Todas as pesquisas marítimas, geográficas e astronômicas, tais pesquisas eram relativamente eram relativamente abertas e astrônomos, navegadores, cartógrafos e comerciantes de diferentes nacionalidades, italianos, árabes, alemães, russos, franceses e de diferentes religiões, católicos, islâmicos, judeus, cristãos ortodoxos, desde que o conhecimento ali produzido fosse utilizado apenas por Portugal, o que não impediu que se iniciasse desde já uma rede de espionagem de outras nações para saber o que se descobria em Portugal. Tais pesquisas concentravam-se na demarcação com mais exatidão das rotas navegáveis do chamado Mar Oceano Atlântico, o sentido dos ventos, a posição das estrelas, ilhas desconhecidas e ilhas não catalogadas e convenções sobre o cálculo das milhas marítimas. De nada serve construir uma embarcação sofisticada se não se sabe o sentido dos ventos ao longo do ano, a época de tempestades e calmarias, qual rota seguir, quanto tempo demora até chegar a tal lugar e voltar, o quanto levar de mantimentos. Então, para você construir uma embarcação, é necessário saber o sentido dos ventos ao longo do ano, a época onde ocorre tempestades e calmarias, que é a bonança, né? Qual rota você vai seguir na sua embarcação, quanto tempo demora até chegar a tal lugar, ida e volta, e o quanto de mantimentos você vai levar, etc. O passo seguinte à tomada de Ceuta foi tomar posse do arquipélago de Madeira entre 1418 e 1420. Tais ilhas já eram conhecidas por Castela, mas nunca reivindicadas para si. Castela, aliás, tinha posse, reconhecida pela Igreja desde 1336, do arquipélago das Canárias, localizada logo abaixo de Madeira. Seguiu-se também a tomada de posse do arquipélago dos Açores, entre 1431 a 1450, também conhecidas, mas não pertencentes a nenhum reino. O feito mais importante, no entanto, foi transpor o Cabo Bojador, localizado logo ao sul das Canárias, considerado intransponível pelas técnicas de navegação da época. Tratava-se de uma região de enormes bancos de areia que se estendem a quilômetros do litoral. Foram várias viagens de reconhecimento, com pequenas embarcações, até que se traçasse a rota que permitia contornar tal região, o que foi feito em 1434. A partir daí, Portugal encontrou um mar quase inexplorado pelos europeus da época, tomando posse do Cabo Branco e o arquipélago de Cabo Verde. Em Cabo Branco, os portugueses encontram os primeiros nativos não islâmicos, sendo considerados povos pagãos, e escravizados com o aval do Papa Eugênio IV, o qual garantiu em bula que fossem perdoados os pecados dos cristãos que contribuíssem para a guerra contra o paganismo na África. Os reinos de Senegal e Gâmbia formaram alianças econômicas com os portugueses, tornando seus portos os postos mais avançados até meados do século XV, tornando o comércio de escravos uma atividade comercial muito lucrativa,
Com essa prosperidade, Portugal passou a ter o direito internacional de exclusividade de navegação e comércio na costa africana, reconhecido por meio de bula papal assinada por Nicolau V em 1455, instituindo definitivamente o monopólio sobre o comércio de africanos escravizados, ouro, açúcar e demais produtos, pimenta, madeira, marfim, encontrados nos reinos africanos de Mali, Batimansa, Gâmbia, Timbuktu e Serra Leoa. A partir de 1475, ocupam as ilhas de Fernando Pó e São Tomé e Príncipe, estabelecendo-se ainda na costa da Mina, atuais Gana, Togo e Benin. Nesse contexto surgiu Cristóvão Colombo, um dos vários navegadores genoveses que passaram a trabalhar para o Reino de Portugal. Colombo negociava escravos e açúcar para Portugal desde 1476, realizando várias viagens marítimas pelo Atlântico e litoral africano. Então, é nesse contexto que vai surgir Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo é um dos navegadores genoveses que vai passar a trabalhar para o Reino de Portugal. Colombo, ele negociava escravos e o açúcar para Portugal. Isso foi lá em 1476. Ele realizou várias viagens marítimas pelo Atlântico, pelo Oceano Atlântico e o litoral africano. As várias biografias de Colombo apresentam dados imprecisos e trabalham com várias hipóteses, já que pouco se sabe sobre sua vida antes de trabalhar para Portugal e de que forma foi pesquisando e alimentando seu projeto de viajar à Ásia em direção ao oeste pelo Atlântico. Em vez de seguir a tendência portuguesa de contornar a África rumo ao leste, fato é que já em 1484, com a recusa portuguesa de financiar seu projeto, apresenta-o à Inglaterra também sem sucesso. E em 1486, para Castela, que também o rejeita, só em 1492, com a vitória castelhana sobre o último reino mouro da península, Colombo recebe financiamento espanhol para tal viagem, chegando às Antilhas, na América Central. O interessante para nós é que, de volta desta viagem, em vez de ir direto para Madrid, Colombo se detém antes em Lisboa, onde teria sido recebido pelo rei de Portugal, Dom João II, o que gerou uma tensão diplomática grande entre Castela e Portugal. Como o que estava em validade na época era o Acordo Ibérico, de que as terras ao sul do arquipélago castelhano das Canárias pertencessem a Portugal. Dom João II reivindicou as terras encontradas por Colombo para si, já que as Antilhas estão realmente um paralelo abaixo das Canárias. Depois de 4 bulas papais dando vantagens a Castela, Portugal continuou insistindo em garantir o Atlântico Sul, ameaçando com a guerra. Tal insistência é muito discutida até hoje, pois serve de indício de que já se sabia onde se suspeitava a existência de terras localizadas a oeste do Atlântico. Tal como aponta o historiador Manuel Nunes Dias, defensor da tese da intencionalidade na tomada da posse do Brasil. Em 1494, após mais 2 bulas papais, Portugal e Castela acertam a divisão das terras com o Tratado de Tordesilhas. Mas e o Brasil nessa história? Na próxima aula, veremos mais sobre a intensa espionagem naval entre Portugal e Castela desde 1450 e a tese da intencionalidade na tomada da posse do Brasil. Na tomada de posse do Brasil. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações
Quando tiver um vídeo novo no canal, você será notificado. Se você gostou, aprendeu com a aula de hoje, achou interessante, já deixa seu like. E eu fico por aqui. Bom final de semana e até segunda. Tchau, pessoal!